Os senhores são esse software que eu espero, que é o software que vincula essa defesa da educação básica e desvincula o penduricalho do privilégio do lado de lá. Esse é o exame que nós estamos colocando para os senhores. Os senhores vão lá e vão criar o software novo, em vez de ficar com o software antigo, que perpetua essas desigualdades. Então é nisso que eu digo, que seja oposição, seja governo, a casa tem lucidez suficiente e mostrou isso. Quando nós viemos aqui com a reforma da Previdência, olha, não encosta no rural, não encosta no BPC, isso aí não dá. Agora, cortar ali pode. Então, essa interação é fundamental para o Brasil dar certo. E o que nós estamos propondo é exatamente isso. Com relação à educação, você vê o seguinte: nós, de novo, fazemos essa política. O governo, inadvertidamente, o governo brasileiro, eu não sei se inadvertidamente, eu digo inadvertidamente, mas talvez o governo tenha sido realmente capturado por corporações. Corporações que vêm desde interesses privados até corporações também públicas, de interesse público. Em falar alternadamente aos membros da CMO. Então, para cumprir esse acordo, eu vou passar a palavra ao deputado Pedro Cunha Lima, presidente da Comissão de Educação. Senhor presidente Marcelo Castro, deputado Domingos Neto, meus cumprimentos ao senhor ministro Paulo Guedes, toda a equipe econômica do governo, parabenizar por esse vibrante resultado. Melhor agosto desde 2013, isso nos traz otimismo. A gente que quer consertar o Brasil, a gente que entende que o Brasil merece mais do que isso, celebra, porque sabe que é muito difícil, é muito mais fácil quebrar um país do que consertá-lo. Mas falando em nome da Comissão de Educação, ministro, agradecendo ao presidente Marcelo Castro pela deferência, existe uma preocupação enorme, por mais que haja compreensão do cenário econômico, mas existe uma preocupação enorme de todos que militam na área da educação para que esse cenário de despesas obrigatórias que crescem e que limitam a nossa margem discricionária prejudique, sobretudo, algumas pastas, e aí a educação está incluída nelas. No PELOA 2020, Valderi pode me corrigir, mas, salvo engano, já existe um valor discricionário para o Ministério da Educação menor do que o PELOA de 2019. E isso nos enche de preocupação por a gente estar em um país onde, na última avaliação de alfabetização, Valderi, 55% das crianças com 8 anos, é mais da metade de um país nesse universo, não conseguem ler adequadamente. Nós não atingimos nem 30% das crianças mais pobres com acesso à creche. Então é importante que se compreenda, quando fala que o Brasil já investe 6% do PIB em educação. Veja só, a gente tem que entender qual é o diagnóstico educacional que o nosso país vive e quanto se alcança per capita. Isso que interessa. Nós temos um desafio tremendo na formação de professores, nós temos o desafio de implementação da Base Nacional Comum, nós temos um gargalo educacional que é a ruína do Brasil, na minha opinião. Não se consegue ter competitividade sem ensinar as pessoas a ter o direito de ler, de fazer uma conta básica de matemática. Então, a economia, na minha visão, anda no mesmo trilho que o social. Quando você investe no social, você tem retorno econômico. Quando você educa uma nação, você torna a nação competitiva e por aí vai. Então não existe disputa. É a mesma falsa disputa entre empregado e patrão, como se fossem coisas antagônicas. Então, a pergunta direta e objetiva: existe algum cenário para reverter esse quadro de, ao menos, ter uma sequência no orçamento da educação? E citar o caso específico da CAPES, que tem um orçamento reduzido pela metade, e isso é um pouco consequência, na minha visão, dessa realidade. E, por fim, ministro, só para trazer uma perspectiva diferente de tudo que foi colocado aqui até então. Eu não me incomodo com despesa indexada, obrigatória. Se a despesa obrigatória tiver a finalidade de combater desigualdade social, pode vincular 100% do orçamento, na minha opinião, se esse vínculo tiver eficiência no combate à desigualdade social. Então, se a gente tiver um software, como Vossa Excelência coloca, mas um software eficiente para distribuir oportunidades, para colocar dinheiro na creche. A gente tem um programa, isso é ridículo ter que dizer isso numa reunião como essa, a gente tem um programa de 2007, o Pró Infância, mais de 10 anos,
com mais de 4 mil creches inacabadas. Se fossem 10 universidades, como tem corporação para defender, esse país parava. Como é creche? Não. Um saldo de 2 bilhões. Então, se a gente tivesse um software que vinculasse para o que tem eficiência na desigualdade, eu não faria questão. O problema é que não é isso que acontece. A gente tem uma vinculação que perpetua desigualdades. E aí, para finalizar o raciocínio, eu sou muito temeroso com a ideia de devolver 100% para a política. Por quê? Essa política, ministro, eu lamento muito ter que dizer, é a política que consegue mexer no abono salarial na Previdência e conscientemente, com dificuldade, mas conscientemente votei a favor da Previdência, porque sei que cumpri uma obrigação, mas é essa política que mexe no abono salarial, deputado Cacá Leão, mas não mexe, não tem a capacidade de mexer no auxílio creche do procurador da República, por exemplo. Poderia falar do auxílio mudança do deputado reeleito. Não faz sentido um deputado reeleito ter auxílio mudança, já está aqui em Brasília. A PEC dos penduricalhos, que é o que eu tento fazer andar nesta casa, acaba com auxílio creche, auxílio saúde, auxílio moradia, auxílio doença, auxílio livro. Tem procurador que tem auxílio leitura. Acaba com todos esses auxílios para quem recebe mais de 10 mil reais. Então a injustiça está aí. Não é o fato de ser vinculado ou não, é o fato de ter um recurso que está sendo dirigido para uma camada social que não precisa dessa assistência. Então, devolver 100% para a política, eu tenho preocupação, porque a política não demonstra maturidade. Pelo contrário, aí são os mesmos últimos 40 anos que faz com que a gente tenha um receio de que a política, infelizmente, não tem esse espírito público de combater a desigualdade. Então, eu pergunto se há um estudo que consiga separar o que é vinculado e que cumpra uma finalidade social relevante, como é o caso de muito do que foi colocado aqui da Previdência, por exemplo, e o que é vinculado e serve para perpetuar desigualdades, para manter esses privilégios que, infelizmente, a gente demora tanto e não consegue mudar. Perfeito, deputado Pedro Cunha Lima. Os senhores são esse software que eu espero, que é o software que vincula essa defesa da educação básica e desvincula o penduricalho do privilégio do lado de lá. Esse é o exame que nós estamos colocando para os senhores. Os senhores vão lá e vão criar o software novo, em vez de ficar com o software antigo, que perpetua essas desigualdades. Então é nisso que eu digo, que seja oposição, seja governo, a casa tem lucidez suficiente e mostrou isso. Quando nós viemos aqui com a reforma da Previdência, olha, não encosta no rural, não encosta no BPC, isso aí não dá. Agora, cortar ali pode. Então, essa interação é fundamental para o Brasil dar certo. E o que nós estamos propondo é exatamente isso. Com relação à educação, você vê o seguinte, nós, de novo, fazemos essa política. O governo, inadvertidamente, o governo brasileiro, eu não sei se inadvertidamente, eu digo inadvertidamente, mas talvez o governo tenha sido realmente capturado por corporações. Corporações que vêm desde interesses privados até corporações também públicas, de interesse público. Eu tendo a confiar na maturidade de uma classe política que enfrentou tudo que nós enfrentamos juntos. Nós fomos para hiperinflações, 2 hiperinflações, moratória, 2 recessões, e o Brasil saiu do lado de lá e sai do lado de lá. E muita gente agora, não, porque tem uma crise, porque vai fechar, porque isso não tem crise. O que tem é uma crise de demarcação de territórios por poderes independentes. Ué, o Supremo vira e fala assim, ó, estão invadindo, o Ministério Público está sendo abusivo, está invadindo meu espaço. Aí o Ministério Público, não, peraí, vocês é que estão querendo se proteger de impunidades. Isso é legítimo, isso é uma democracia vibrante funcionando e um aperfeiçoamento das instituições que nós estamos assistindo. Não há razão nenhuma para nós duvidarmos de nós mesmos. Tem 30 anos que isso está sendo construído. Às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, mas todo mundo colaborando e tentando ajudar. Então, eu concordo inteiramente com as suas observações a respeito de educação. O que acontece no Brasil, por exemplo, em relação à educação básica, nós estamos com 30% dos indicadores da OECD. Agora, quando chega no ensino superior, 80%. Então, e nós gastamos muito mais na parte de cima do que na parte de baixo. E é como você falou, e a infância. O maior investimento que você pode fazer em nome de igualdade, oportunidade, tudo isso, é justamente nas idades mais tenras. E isso são estudos científicos. O sujeito ganhou o prêmio Nobel mostrando que o retorno do investimento, quando você faz de 0 a 3 anos, é muito maior do que de 3 a 6, que por sua vez é muito maior do que de 6 a 12, por sua vez é muito maior do que se você fizer no ensino superior.
Então você pode atacar realmente as desigualdades, é na creche, é no básico, é por aí mesmo que você tem que fazer. Então, quando esses orçamentos mostram isso, como a nossa LOA aqui, você mostra como é que o governo está encurralado, como é que travou o recurso, e aí você fala, bom, mas vai cair de 23 bi para 21 bi. Nós não vamos deixar isso acontecer, nós vamos ter que nos virar. Hoje, como nós estamos tendo uma queda de 102 bi para 89, todo mundo caiu, esses fundos caíram menos. Caíram mais até outras rubricas. Mas nós vamos dar um jeito de tentar buscar isso, e com a colaboração exatamente dos senhores. A gente chegar aqui e mostrar, olha, isso aqui pode ser reposto, desindexando justamente o penduricalho do privilegiado ali. Aí vocês vão lá e, puf, muda essa chave, acabou, atendemos esses 2 bi que faltam. Tem também os fundos que foram capturados por corporações privadas. Tem vários, são 280 fundos, você imagina como não tem fundo aí de interesses privados pendurados em recursos públicos. Nós vamos lá, desativamos, desvinculamos isso, já vem mais dinheiro. Dou um exemplo de como isso acabou de acontecer agora. A multa pela operação Lava Jato da Petrobras lá fora deu 2 bilhões e 600 milhões de recursos. A multa que a Petrobras teve que pagar exatamente por ser processado lá fora, em um acordo que o governo brasileiro fez com o governo americano, porque a multa podia ser muito maior, podia ser 5, 6, 8 bilhões de dólares. De repente eles reduziram e deixaram que isso fosse pago pela Petrobras para o que o governo brasileiro resolvesse. Houve até um movimento do próprio Ministério Público, que queria um pouco que os recursos fossem para lá. Aí disputa para cá, disputa para lá, dos 2 bilhões e 600, 1 bilhão foram diretos para a educação básica. 1 bilhão foram diretos para a educação básica. Está aqui, ó, 1 bilhão para a educação infantil, 250 milhões para o programa Criança Feliz, 250 milhões para bolsas do CNPq, 100 milhões para ações socioeducativas, quer dizer, 1,6 bi foram justamente para a área social e educação. Entendeu? Então, essa sensibilidade que a Câmara tem, independente de ser do partido do governo, de ser oposição, essa sensibilidade é decisiva, ela informa o processo decisório. Então, o que nós estamos propondo é justamente isso, e é até curioso, né? Eu, um economista dizendo, eu confio plenamente na alocação política, e um político dizendo assim, ó, eu não sei se há maturidade suficiente para isso. Olha a beleza da democracia. Bom, e vamos iniciar os debates. Nós vamos fazer em blocos de 5, intercalando entre membro da CMO e membro da Comissão de Educação. Então, já